Primeiro, um agradecimento à iTrust pelo convite para participar do IAM Summit. A Máxima é apoiadora desse evento incrível aí pela segunda vez, né? Fizemos a edição do ano passado, fizemos a edição desse ano. Ano passado eu tive aí com o Leandro Ribeiro, né, do Sírio-Libanês, e esse ano eu estou com o Fernando Fontão, né? Então vamos lá. A gente vai falar hoje sobre PAMAs e TDR como nova linha de defesa contra ataques baseados em identidade. Como o Fontão não está aqui, eu vou apresentar o Fontão para todos vocês. Bom, eu conheço o Fontão há mais de 30 anos, desde moleque, antes mesmo da carreira de tecnologia e cibersegurança. Acompanhei a carreira desse monstro profissional. Ele passou por empresas como Trend Micro, McAfee, WebSense, Checkpoint, outras. E eu, se eu não me engano, ele está há mais de 5 anos na Beyond Trust, né? Então, acho que ele está bem apresentado. De repente, ele tem mais informações sobre ele. Aqui tem um QR Code para quem quiser conectá-lo no LinkedIn, tá certo? E aqui um pouquinho sobre o Fausto. Eu estou há mais de 35 anos na área de tecnologia e cyber. Hoje eu comando uma empresa chamada Máxima Frog, que é uma consultoria e provedora de soluções de tecnologia em cybersec, em governança de TI, em gestão de tecnologia, né? Hoje eu sou conselheiro da Associação Brasileira das Empresas de Software, né, pelo terceiro mandato, estou me candidatando ao quarto agora, e é isso. É, já, já inclusive estive como diretor da iTrust há muito tempo atrás, então conheço bastante aí o pessoal da iTrust e a solução de AM, que é líder nesse mercado de AM. E a gente começa a nossa apresentação aqui falando sobre os primórdios, né? Já que a gente está falando de acesso privilegiado, TDR, falando de PAN moderno, é, nada melhor do que falar de acesso, senha, né? E lá nos primórdios, né, desde o Império Romano, os humanos utilizavam senhas, né, ou passwords, palavras de passagem, como se dizia, né? Essas palavras elas permitiam que uma pessoa passasse por pontos de controle de segurança. Então, na época, essa senha era compartilhada por várias pessoas e ela permitia que as pessoas passassem por pontos de controle ao longo de uma trajetória, né? E aí temos o nosso amigo mensageiro gritando uma senha para tentar entrar na fortaleza. Ele vem lá dos campos de batalha, trazendo uma mensagem do general para um outro general dentro da fortaleza, tá certo? Bom, mas esse modelo ele tinha apenas uma confiança de quem conhece a senha, né, compartilhada com várias pessoas, e uma fraqueza fundamental, né? Bastava um único vazamento para que ficasse comprometido todo o sistema de segurança, né? Então esse foi o primórdio, né? E aí o nosso amigo está gritando lá, lac caprino, ou leite de cabra, né? Em latim, para poder entrar na fortaleza, tá bom? Bom, antes de começar a falar de o que era o PAN antigo, o que é um PAN moderno, a gente tem que dizer como é que a gente conecta o PAN ao IAM, né? Então, só para vocês entenderem um pouquinho, a gente traz aqui um quadro que é um mapa conceitual criado pelo Henry Zhang, que é um profissional de cybersec e de gestão de riscos, né? E que criou esse mapa para organizar visualmente todos os domínios de cybersec e como eles se conectam, né? Ele não é uma norma oficial, nem um framework obrigatório, ele é uma representação didática que ajuda a entender o território de cybersec e onde cada disciplina se encaixa, tá bom? É, na minha opinião, é um guia mais ou menos com um entendimento estratégico disso.
E eu e Fontão, a gente vai falar de PAN moderno, né? Vai tentar enveredar nossa conversa aqui para PAN moderno. E vocês podem perceber que eu circulei lá dentro desse quadro o PAN, né? E vocês vão ver que logo ao lado do PAN você tem o IAM, né? E os dois eles estão conectados à matéria de Identity Management, né? Gestão de identidades. Eles são matérias irmãs, né? O IAM, ele na verdade é a disciplina que governa identidades e acessos na organização. E o PAN é a disciplina que governa os acessos privilegiados dentro da organização. Aí falando de acesso privilegiado, o acesso privilegiado ele é um ativo crítico, né? Se uma credencial vazar, por exemplo, ela pode comprometer milhões, né? Alterar sistema, parar um negócio inteiro, tá bom? Então, acho que é por aqui que a gente vai, e seguindo o nosso caminho, a gente pode falar de PAN dos primórdios, né? Então, se fala de PAN, acho que até antes de 78, mas desde 78 existia esse conceito de guardar credenciais privilegiadas no cofre, né? E no começo muita gente usava, inclusive, os cofres físicos e senhas em papel para fazer essa gestão, né? Só que o mundo evoluiu, né? Então, né, o mundo evoluiu, muitas soluções ainda, apesar de estar se integrando aos ambientes computacionais da empresa, ainda entendem o PAN como cofre de senhas mais agentes dos endpoints, né, para endpoints. E pensando, a gente aqui do nosso lado entende que PAN não é isso, né? PAN ele é uma estratégia, ele é uma trajetória, né, e tem vários componentes. Então, diferente do que se fala sobre PAN, se confunde PAN com cofre de senhas apenas, a gente entende, e aí, orientado até, inclusive, pelos estándares de indústria, como NIST, MITRE, ISOs e tal, a gente entende o PAN como uma sopa de letrinha, né? Então, provavelmente quem é da área de segurança da informação já ouviu falar de PASM, Privileged Access and Session Management, já ouviu falar de PEDM, Privilege Elevation and Delegation Management, que é a parte de gerenciamento de elevação e delegação de privilégio, já deve ter ouvido falar de Just in Time, né? ZSP, provavelmente deve ser novo para muita gente, ISPM, que é a gestão de postura de segurança de identidade, e TDR, que é parte importante aqui da nossa apresentação, que fala de detecção e resposta de ameaça das identidades. O QIEM, que muita gente aí vai confundir com o CIEM, mas não tem nada a ver, é com C, o CIEM é com S, né? O QIEM é parte de gestão dos entitlements de ambientes para nuvem, de nuvem, né? Então, que gerencia e analisa permissões de ambientes em nuvem, e o tal do ZTNA, que é o acesso zero confiança para ambientes de rede. Tá? Então, quando você usa todos esses conceitos aqui, você está caminhando para um PAN e não simplesmente implementando o cofre de senhas. Muita gente vai lá, não, eu tô lá com o meu PAN executado porque eu tenho cofre de senhas. Não, você não está com o PAN. Hoje em dia, PAN é muito mais do que simplesmente um cofre de senhas. Tá? O Oi, Fontão Fausto. tem. Oi, todo mundo. Pedindo desculpa aqui pelo soluço técnico aqui. Não, meu computador achou que era uma boa hora para instalar patch de segurança. Ah, que legal. Eu invadi a tua área aqui, eu já conceituei, inclusive, PAN antigo e PAN moderno. Invadi tua área, tudo bem? Não, excelente, lógico, cara. Vamos que vamos. Então tá. Então, e aí, só dando continuidade, Fontão, e completando aí o teu pedaço, a gente tentou conceituar que pegar esse mundo todo e conceituar a estratégia de segurança eficiente, né, do ponto de vista de PAN, de privilégio, em 5 grandes pontos. Primeiro ponto é proteger as credenciais e senhas privilegiadas de sistemas on-premises e em nuvem, proteger as credenciais e senhas privilegiadas para acesso remoto, tanto de administradores e prestadores de serviços e terceiros,
Ele me dá direitos locais de administrador e estações de trabalho, servidores Windows, Mac, Unix e Linux. Provisionar dinamicamente credenciais para administração de serviços em nuvem e atribuir a elas somente os privilégios necessários para a tarefa imediata. E eu acho que tem um grande ponto aqui que tem a ver com até o título da nossa palestra, ter visibilidade de todo o panorama de identidades de um negócio, identificar e corrigir erros que possam representar um vetor de ameaças, detectar o uso indevido de credenciais privilegiadas antes que um ataque aconteça. Então, você caminhando para esses 5 pontos aqui, a gente entende que você vai ter uma estratégia eficiente de segurança, né? Vamos lá. E afinal, o que é um cofre de senhas, né? Falando só de cofre de senhas. Bom, antes os administradores, eles confiáveis, né? Eles conheciam as senhas das credenciais de administrador, ou as credenciais individuais recebiam privilégios para administrar os recursos, os servidores, sistemas e tal. E no mundo Windows, ele era o administrator, o local admin, domain admin. No Unix, ele era o root ou tinha acesso ao sudo, né? Conhecia E eu o... estava lá, viu, Fausto? Eu participei desse mundo onde eu era um administrador de uma rede Novell e depois Windows NT, e a minha credencial, a F Fontão, era um domain admins, né? No caso do Novell, era um admin. Então, eu fiz parte desse mundo onde o administrador, a pessoa, tinha o privilégio de administrador, né? Num mundo que até então era desconectado, era menos inseguro, porque era muito improvável que alguém roubasse uma credencial, porque não tinha como vir de fora. Estava todo mundo local, né? o mundo mudou, né, Fontão? Tem muito mais tecnologia, tem muito mais acesso, né? A gente vai mostrar, inclusive, daqui a pouquinho como é que isso funciona do ponto de vista arquitetural e quais os problemas, né, cara? E agora, só concluindo aí o cofre de senhas, as credenciais individuais não têm privilégios diretos. Né? No cofre de senhas, as credenciais de administrador ficam guardadas no cofre de senhas e são injetadas nas sessões mediante a confirmação da identidade de usuários que a solicitou. A gente vai explicar isso agora, né, do ponto de O vista usuário, arquitetural. nesse caso, é um administrador, é uma pessoa que está administrando alguma coisa, o cara vai administrar uma máquina, um servidor, um sistema, uma base de dados, uma nuvem, né? Esse é o usuário de um ponto de vista de cofre de senhas. O cofre de senhas não é para usuário comum, ele é para usuários administradores, né? Exatamente. Usuários que precisam de um privilégio mais alto para poder tocar a administração dos recursos da companhia. É isso. Bom, esse é o conceito aí de PASME e ele resolve, ele direciona um dos pontos da nossa estratégia, mas não todo o ponto da estratégia. A gente tem muito mais coisa para resolver, né? E falando de cofre de senhas, né, vamos lá. A gente tem o João, né, que antigamente aí na nossa rede local ele tinha acesso ao servidor direto, né? A conta desse camarada era um domain admin ou local admin ou root, como a gente falou. Ele tinha direito de mexer nessa máquina à vontade, né? O João, esse conceito era inseguro, por isso que a flechinha aí está vermelha. E aí surgiu o conceito de cofre de senhas. O João passou a não acessar mais a máquina direto, né? Ele utiliza o cofre de senhas, ele recebe uma credencial, ele tem uma credencial agora de usuário comum, que não é privilegiado, né? E o cofre de senhas faz o acesso para ele com a conta real, sem expor ela para o João, e vai entregar essa sessão para o João. O João não sabe a senha nem a conta usada para estabelecer essa sessão, tá certo? E aí não tem perigo do João, por exemplo, fazer um ataque direto, né? Obviamente ele tem o acesso, porque o cofre de senha deixa ele fazer esse acesso, e só que o tempo todo que ele está conectado e tudo que está acontecendo, ele está sendo auditado. Você quer complementar com alguma coisa, Fontão? Sim, o mais importante não é só que o João não vai poder fazer um ataque, mas ele também não vai correr o risco de que um criminoso roube a credencial do João e tente usar ela para fazer o ataque. O problema aqui não é o João, pode até ser o João, mas não é o João, é o resto do mundo que está tentando atacar aquela empresa, né? Aproveitando-se de uma credencial de administrador. Perfeito. Bom, e esse mesmo conceito também se estende para uma extranet, né? E qual o conceito aqui?
O extranet normalmente é um perímetro que a companhia confia, que você confia. Então, a sua empresa garante a segurança de ponta a ponta, de onde o João está, até os sistemas que ele está administrando também estão, né? Mas a gente também não quer que o João tenha acesso direto a esses sistemas. Então, a gente faz o cofre de sem acessar. Mesmo esquema que ele faz dentro da rede local. Bom, e quando a gente coloca uma É, nuvem, o diga lá. ponto aqui, Fausto, da extranet é que quando a gente fala numa rede local e extranets, a gente está falando de redes remotas, mas que são gerenciadas pela mesma empresa, né, pelo mesmo dono, e você tem condições de garantir que o acesso de ponta a ponta é seguro. Então, você não está Exatamente. falando de incorporar uma rede de um terceiro, de um fornecedor, de um cliente. É uma rede sua, só que ela não está no mesmo lugar geográfico, ela está em outro lugar, mas você garante a segurança de ponta a ponta. Tá tudo sobre a tua gestão. Por isso que a gente circulou aqui como entorno confiável, né, Fontão? Só para deixar claro isso aqui. Bom, e quando a gente coloca uma nuvem nessa equação, a gente também não quer que o João tenha acesso direto a essa nuvem e a senha da nuvem também vai ficar no cofre de senhas e é o cofre que vai gerenciar esse acesso do João. Quer complementar? Não, é isso aí, spot on. Legal. Bom, aqui é que mora o problema, pessoal. Então, quando a gente tem um administrador remoto, um fornecedor remoto, e esse administrador ele precisa fazer acesso ao teu ambiente, né? Normalmente esse acesso ele acontece através de uma VPN ou um sistema genérico qualquer que vai trazer esse cara para dentro da rede, né? É o E conceito aí, do túnel, né? Você atravessa exato, o túnel e você termina do lado de lá do túnel, né? E o lado de lá do túnel, nesse caso, é o lado de dentro da rede. E aí que está o perigo. exatamente. E esse cara, a partir do túnel e está dentro da rede, ele acaba fazendo acesso, por exemplo, ao servidor, ao próprio, ao próprio cofre e, eventualmente, até a extranet, né? Qual que é o problema aqui? Esse cara pode fazer, se ele for um atacante, ou se um atacante pegar a credencial dele, pode fazer movimento lateral, pode fazer um estrago grande aqui dentro. É muito mais difícil gerenciar esse acesso, tá certo? Isso acontece e aqui também mostra que ele pode eventualmente fazer acesso direto à nuvem, diferente do João, né, que a gente consegue gerenciar aqui com cofre de senhas. E o mesmo se aplica à rede do fornecedor, diferente do cara acessando diretamente via um desktop, um laptop, aqui a gente está falando da rede mesmo. E o conceito é muito parecido. Você tem uma VPN conectada com a rede do fornecedor e ele também corre exatamente os mesmos riscos, né? O que, que a gente está tentando demonstrar aqui? Cofres de senhas sozinhos não impedem ataques vindos de fora, né? Então, se a gente for pensar nessa arquitetura, a gente tem um probleminha. Os cofres de senha só são eficientes se todos os sistemas estiverem integrados e todas as credenciais privilegiadas estiverem guardadas neles, né? Então, os cofres de senhas foram projetados para proteger as credenciais e sessões privilegiadas em um entorno confiável, né? E os desafios que a gente tem que considerar é esse de trabalho remoto, inclusive do time de administração do nosso ambiente, terceirização de serviço, como TI Service Desk, e essa parte de serviços fornecidos em nuvem para o negócio. Então, a mensagem maior aqui é: se uma das pontas do acesso privilegiado inclui uma conexão remota, o cofre de senhas sozinho não resolve. Vai que é tua, Fontão. Bom, então como é que fica o esquema quando a gente tem um cenário no qual pessoas de fora precisam acessar nossos sistemas com acesso privilegiado, né? Como contas de administrador e esse tipo de perfil. Então, a primeira estratégia aqui é você não confiar nas VPNs e nos sistemas de acesso remoto genéricos, porque eles têm por conceito, a característica de transferir a credencial privilegiada do cara que está acessando para o ambiente interno. Então, se um atacante rouba essa credencial, ele pode fazer o acesso indevido. E se você olhar os grandes ataques dos últimos 5, 10 anos, você vai ver que um grande número deles foi feito exatamente assim.
atacantes que roubaram credenciais privilegiadas ou pagaram insiders. E esse ano a gente teve 2 ataques de alto perfil aqui no Brasil que foram exatamente assim, né? É, onde alguém vendeu ou concedeu a credencial de administrador na mão do atacante. O atacante entra e consegue fazer estrago. Por quê? Porque o sistema de acesso remoto, a VPN, ou sistemas genéricos não seguros, né, não desenhados para entender privilégios, eles continuam usando credenciais privilegiadas. Então, a primeira recomendação é não usar VPNs para usuários privilegiados. VPNs e sistemas de acesso remoto comum, inclusive os de ZTNA não relacionados com privilégios, né? Ele é ok para usuários comuns, mas não necessariamente para usuários privilegiados. Então, o que a gente precisa realmente fazer, né? Se puder avançar aí, Fausto. A gente precisa ter um gateway de acesso remoto fora do nosso ambiente. E os usuários remotos não vão acessar mais um túnel, portanto, eles não vão mais entrar na rede, eles vão ficar isolados lá fora. E de fora, quem vai fazer o salto para o lado de dentro é um elemento chamado jump point. Isso não é produto, isso é um conceito de indústria, tá? O conceito de saltos, né? Existem, obviamente, produtos como nós aqui no Biotrust temos produtos para isso, mas aqui a gente está falando de um conceito e dá até para fazer em casa, que quem tiver paciência e conhecimento pode até desenvolver esse conceito em casa. Então, como é que funciona esse servidor de salto? A primeira característica importante e fundamental dele é que ele estabelece as conexões de dentro para fora. Como ele não aceita conexão de fora para dentro, não existe o risco de alguém tentar estourar ele, fazer um ataque explorando vulnerabilidade ou tentando fazer um acesso indevido a ele, porque ele não escuta conexões vindas de fora. Ele estabelece conexões ao gateway que está lá fora, que pode estar numa nuvem ou pode até estar on-premises numa DMZ, né? Tanto faz. E é ele que fica verificando se existem conexões, e aí ele estabelece a conexão de dentro para fora, cifrada, obviamente, né, para garantir toda a integridade e confidencialidade dessa informação. Mas o mais importante é que o Jump Point ele vai usar o mesmo conceito do cofre de senhas para estabelecer as sessões do lado de dentro. Aquele administrador que pode estar ou na casa dele, ou num cybercafé, ou o cara que está na rede da empresa dele, que é um fornecedor do seu negócio, ele vai acessar o gateway de fora usando uma credencial que só identifica ele. Só diz quem ele é. Eu sou o Fernando Fontão. Ponto. O sistema vai solicitar um salto para dentro e o servidor de dentro vai verificar se existe uma política para o meu usuário. E vai aplicar essa política. E se essa política diz, ok, o Fernando Fontão pode acessar esse servidor aqui e a base de dados, aí ele vai buscar a credencial no cofre de senhas e aí ele estabelece a sessão do lado de dentro. Então, o usuário de fora ele nunca teve uma credencial realmente privilegiada. Ela é só uma credencial de usuário comum. E quem faz todo o acesso privilegiado do lado de dentro é um sistema totalmente seguro, isolado do lado de dentro da rede, não sofre interferência nem ameaça do lado de fora, e você mantém seu ambiente totalmente seguro, mesmo se um criminoso roubar uma credencial privilegiada. Ele não vai conseguir nem usar essa credencial, né? Então, ele não tem como fazer movimento lateral, não tem como escalar privilégio, seu acesso remoto ficou seguro. Legal. Então, em resumo, né, as credenciais dos usuários remotos não devem nem podem possuir privilégios diretos. Nunca usar uma credencial de usuário remoto que diga que ele é um administrador de uma máquina, um domain admins, um root, um sudo, nada disso. Elas devem servir unicamente para identificação e sempre combinar com sistemas de MFA. Para isso, aqui nossos colegas da eTrust podem oferecer toda essa solução, né, para você ter esse acesso seguro e a autenticação desse usuário verificada, né? Segundo as credenciais privilegiadas, ou seja, as credenciais que realmente estabelecem as sessões privilegiadas nos servidores, elas ficam armazenadas em um cofre de senhas e são injetadas transparentemente nas sessões. Então, o usuário não conhece a conta, ou se ele pode até conhecer a conta, porque pode ter opção de contas diferentes para ele usar, mas certamente ele não vai conhecer a senha. A conexão entre o servidor de salto ou agentes de salto e a plataforma tem que ser somente de saída, porque à medida que ele não aceita a conexão de entrada, você acaba com o risco de alguém invadir esse servidor de alguma maneira. Então, mesmo com a credencial roubada, como eu falei, o atacante perde a capacidade de mover lateralmente, escalar privilégio, então essa infiltração nunca vai virar um ataque, né?
Esse conceito, ele emprega duas estratégias de mercado, se puder clicar, Fausto, por favor, que são o ZTNA, ou seja, o acesso de confiança zero, né? E o conceito de PASME, que é o mesmo do cofre de senhas que o Fausto explicou ali no começo, né? A gente está aqui aplicando para o acesso remoto esses dois conceitos ao mesmo tempo. Eliminar a credencial privilegiada da mão do usuário e garantir que a credencial real de administrador está num cofre bem protegidinho. Legal. E vocês podem ver que, olhando para a nossa estratégia de segurança eficiente, a gente já endereçou dois assuntos aqui, dois pontos, o PASME e o ZTNA mais PASME. Então, para proteger as credenciais privilegiadas, senhas privilegiadas on-premise e em nuvem, e proteger as credenciais e senhas privilegiadas para acesso remoto em administradores e prestadores de serviços e terceiros. E agora a gente tem que endereçar eliminar direitos locais de administradores em estações de trabalho e servidores Windows, macOS, Unix e Linux. Mas como assim, né? Bom, qual que é o desafio? Tanto estações de trabalho como servidores, existem perfis de pessoas que precisam executar tarefas privilegiadas. Então, falando especificamente de estações de trabalho, imagina, por exemplo, o Service Desk, né? Essa galera instala e configura diversas coisas por aí. Os desenvolvedores, esses camaradas precisam rodar compiladores, gravar executáveis, rodar uma série de coisas nessas máquinas. Então, eles precisam de acesso privilegiado. E tem todo tipo de perfil de pessoas mais técnicas que vão executar coisas, fora os próprios administradores, né? Então, se eu der uma credencial de admin para essas pessoas, a gente está criando um risco grande, porque uma credencial passa a ter muito valor na mão de atacantes, né? E a mesma coisa acontece com os servidores, né? A gente tem pessoas que sentam na frente dos servidores para administrar essas máquinas, com admin, local admin, domain admin no mundo Windows, ou acesso a sudo, ou que conhece a senha do root no ambiente Linux e Unix, e cria exatamente o mesmo risco. Esse risco aí não é aceitável, é alto demais, né? Então, aqui a gente mostra nessa telinha como é que a gente, quais são os probleminhas. E como é que a gente endereça, né? Primeiro, a gente deveria substituir o motor de elevação de privilégio do sistema operacional por um agente. Então, em vez de deixar o sistema operacional resolver essa elevação de privilégio para as pessoas, a gente coloca um agente especializado fazendo isso, tá? E, obviamente, que esse agente tem que ser especializado para cada sabor de sistema operacional, né? O que esses agentes vão fazer? Eles vão remover os privilégios administrativos das credenciais dos usuários, né? O usuário não vai mais ter privilégio na conta. E quando um atacante roubar essa credencial, por exemplo, o usuário não vai ter como escalar privilégio e se mover lateralmente, né? E o usuário legítimo, ou um processo legítimo, quando ele tentar executar uma tarefa no endpoint, o que vai acontecer? O agente analisa aquele contexto, ele vê se aquela política, ele entende e consulta as políticas que foram pré-determinadas para decidir se aquela tarefa vai ser executada ou não. Quando a tarefa é autorizada, ela é executada pelo agente e não pelo privilégio do usuário. Esse conceito a gente chama de PEDM, é um conceito, tá? Que é o Privilege Elevation and Delegation Management. Você quer adicionar alguma coisa, Fontão? Não, é isso mesmo. Então, imagina que você está substituindo um sistema inseguro de elevação de privilégio, que é o que acontece na maioria dos sistemas operacionais, por um sistema de elevação seguro, né, e baseado em políticas e não no privilégio da conta. E quando você faz isso, você muda completamente o cenário. Seus usuários não vão mais precisar ter o direito administrativo, mas as pessoas conseguem executar as tarefas que elas precisam, mesmo se elas forem privilegiadas, se elas exigirem altos privilégios, né? Porque é o agente que vai fazer isso, não mais o usuário. Legal. E aí a gente endereça o terceiro ponto aqui, que era eliminar os direitos locais de administrador, estação de trabalho e servidores Windows, Mac, Unix, Linux. E a gente passa para o quarto
ponto, problema a ser resolvido, que é o de provisionar dinamicamente as credenciais para administração de serviços em nuvens, né? Vamos para ele. Exatamente. Aqui a gente tem um cenário no qual algumas pessoas dentro de um ambiente, de um negócio que utiliza serviços digitais como parte do negócio, aqui como exemplo a gente pode citar e-commerce, portais de cliente, né, portal de serviço, internet banking, qualquer sistema digital baseado em nuvem que as empresas usem como parte do seu negócio, você tem pessoas que administram isso. Só que cada pessoa que administra esses ambientes, obviamente, elas têm acesso administrativo a um monte de coisas. E esses acessos vão ficar ativos na credencial desse carinha o dia inteiro. Então, com isso, a gente tem um problema muito grande que é a janela de exposição, ou seja, o tempo que essa credencial é disponível, 24 horas por dia, o atacante pode roubar a credencial e usar a hora que quiser. E o outro problema é a superfície de ataque. A mesma credencial dá acesso para muitas coisas, né? Então, existe aí um conceito que é o QIEM, que é fazer uma gestão dinâmica desses privilégios, né, desses acessos, para diminuir a superfície de ataque e limitar a janela de exposição. Então, se você puder clicar, Fausto, como é que funciona isso? Né? A gente vai aplicar aqui dois conceitos de PAN, né, dois conceitos de segurança baseada em privilégios, e esse gráfico do Gartner mostra bem o que cada um desses conceitos reduz de risco no acesso administrativo aos seus ambientes de nuvem. O primeiro conceito é o ZSP, Zero Standing Privileges, ou privilégios que não permanecem, né, numa tradução bem livre. O que significa isso? Mesmo que eu tenha a permissão da empresa para administrar, vamos dizer, 20 serviços diferentes em nuvem, não quer dizer que toda vez que eu vou trabalhar eu preciso desses 20 acessos, né, ou 20 entitlements, 20 privilégios associados à minha credencial de uma vez só. Então, a questão aqui é você tirar todos os privilégios desnecessários e eu só provisiono o privilégio na credencial no momento em que o usuário precisa. O usuário, nesse caso, também é uma pessoa que administra, né? Então, aqui no exemplo, vamos supor que eu sou administrador do meu internet banking, né, da empresa onde eu trabalho, mas quando eu vou fazer um trabalho administrativo, dificilmente eu vou fazer uma administração dos 20 sistemas de uma vez só. Provavelmente na próxima meia hora eu só vou precisar de acesso a um, talvez dois deles, três, na pior das hipóteses. Então, isso é Zero Standing Privileges. Eu tiro todos os privilégios que eu não estou usando neste momento e mantenho só os que eu preciso para fazer meu trabalho agora, nesse período que eu vou trabalhar agora. E se depois eu terminar de fazer isso e vou fazer outra coisa, aí eu troco esses privilégios. Eu tiro os que eu já não preciso mais e dou privilégios novos para o que eu vou fazer em seguida. Então, com isso, é uma prática de PAN que resolve a maior parte do risco na administração de ambientes de nuvem, que é a superfície de ataque. No meio da pirâmide de PAN, você tem o conceito do JIT, Just in Time, que é o acesso justo a tempo. Ou seja, se o cara não está logado trabalhando, a credencial nem existe. Ela é desabilitada ou deletada completamente. E na hora que o cara vai trabalhar, ele pede a credencial provisionada para ele, e aí sim ele vai fazer login com aquela credencial. E melhor ainda se essa credencial for criada com um nome diferente cada vez. Então é um nome imprevisível, né? Os atacantes não têm como se antecipar o próximo nome que a credencial vai ter, portanto a chance de um atacante roubar uma credencial criada dinamicamente com privilégios dinâmicos e usar ela para fazer um ataque. Então, com essa prática, a gente reduz o risco da janela de exposição. E com todas as outras práticas de PAN, né, o cofre de senha, acesso remoto privilegiado e a elevação de privilégios nos endpoints, a gente mitiga o restinho ali, a pontinha da pirâmide invertida do risco. Então, com isso, a gente está aplicando os conceitos de ZSP e JIT, que são conceitos da indústria, como o Fausto explicou, e a gente completa o quarto passo da nossa estratégia de segurança de privilégios, né, para fazer uma gestão apropriada, principalmente em ambientes de nuvem e ambientes híbridos. E, Fontão, segue para o último, que acho que é o que completa a nossa estratégia e que faz parte do título da nossa palestra. Que é a visibilidade, né? Isso, exatamente, que é a visibilidade. Ter visibilidade significa conseguir não só enxergar o ambiente, mas enxergar os problemas que o ambiente te traz, né? Então, um desses problemas, ele está relacionado a uma armadilha de privilégios que acontece nesse exemplo que está aí na tela. Então, a gente tem um usuário aparentemente comum,
que ele saiba, ele não é um administrador, porque ele não tem motivo para ser um administrador, ele não tem um papel que requeira privilégios de administrador. E a conta dele tem atribuições diretas, né, através de contas, grupos, regras, permissões, organizações dentro do diretório onde ele pertence, e é muito provável que esse usuário tenha credenciais em múltiplos sistemas de identidade ao mesmo tempo. Porque a maioria das empresas usa mais de autoridade de identidades, né? Um provedor de identidades, portanto, a credencial dele existe em vários lugares. Clica, por favor, Fausto. O grande problema é que alguns desses acessos que ele tem dão acesso indireto a ele a contas privilegiadas que nem ele sabe, nem ninguém mais sabe. Essas são as rotas indiretas aos privilégios. Isso acontece por causa de grupos que às vezes estão relacionados a uma regra de diretório que tem um acesso privilegiado, a organizações, né, dentro do containers dentro do diretório que também relacionam aquele container a uma conta privilegiada. Então, todos esses assuntos, né, de federação, sincronização, configuração e controle acabam dando a esse cara um acesso de administrador que nem ele sabe que ele tem. Só que os criminosos acabam descobrindo e vão usar a credencial dele para fazer um ataque. Esse é o privilégio real que o usuário tem. E quando a gente fala em ter visibilidade, a gente está falando em ser capaz justamente de identificar isso. Mais um clique, por favor, Fausto. Que é você ser capaz de identificar que a conta do usuário aparentemente comum, ela na verdade contém caminhos, né, nos sistemas de diretório que dão a ele um acesso privilegiado sem querer. E aí você tem que remediar isso aí, tirar esse acesso, segmentar esses acessos para que os usuários comuns realmente não possam chegar até uma conta privilegiada de forma não intencional, né? Esse é o conceito do ITDR, né, que é o Identity Threat Detection and Response. Existe toda uma categoria de produtos para fazer isso, mas o conceito em si dá para fazer até com um bom SOC de identidades, né, onde você tem pessoas prestando atenção nesse monte de configurações para identificar esse tipo de probleminha. E com isso a gente completa os 5 passos da estratégia de segurança eficiente baseada em privilégios, né? O cofre de senhas ele só resolve uma pontinha dessa estratégia. Então, centrar uma estratégia de PAN só no cofre de senhas não serve. E aí a gente fecha a nossa apresentação com um resuminho dizendo exatamente isso, que PAN não é sinônimo de cofre de senhas. É uma estratégia de segurança. Então, a gente veio defendendo isso ao longo da nossa jornada aqui, ao longo da nossa apresentação, né? Cada passo da jornada de PAN deve ser dado conforme a urgência de cada negócio, né? O ideal seria que você pudesse implementar cada uma dessas siglinhas aí, cada uma dessas soluções ou conceitos da forma que fosse melhor para a sua corporação, e não conforme a estratégia de vendas dos fabricantes de solução de PAN, né? E detecção e resposta são as partes mais importantes de uma estratégia de proteção. Tá? Agora, existem muitos tipos diferentes de detecção e resposta. Olhar somente para a identidade não é suficiente. Então, muitos ITDRs por aí só olham para a identidade, eles não conseguem elevar a visão deles para os fluxos de elevação de privilégio. Só que é importante monitorar também elevação de privilégio, para detectar anomalia o mais rápido possível. É isso, pessoal. É isso, basicamente é essa a mensagem. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero que a gente tenha conseguido passar a mensagem. Aqui estão os nossos contatos, e-mail, celular. Tem aqui o QR Code para os nossos perfis no LinkedIn. É isso. Muito obrigado.